Parto natural. Que tipo de parto é esse? Então, os partos deveriam ser todos naturais, porque é da natureza humana se reproduzir e tem que nascer, e ter o nascimento, ter o parto. Então, o parto acontece e os profissionais assistem, ajudam nesse processo que é o nascimento. Por que que nem sempre o parto é natural? Infelizmente, a medicina, que se envolveu na questão da obstetrícia, no processo de nascimento, se tornou um processo de cuidado médico, o que era na natureza de uma maneira espontânea. Por quê que a medicina entrou e os médicos entraram? Porque nem sempre é natural, né? E precisava algumas vezes ajuda. O que ficou muito ruim nesse processo histórico de assistência ao nascimento é que passou-se a ter um cuidado com os partos normais, como se fosse todos eles não normais, patológicos, sempre com algum tipo de assistência. E na verdade, hoje a gente sabe que você tem pelo menos 2/3 quase dos partos, né, que você pode deixar evoluir de forma totalmente natural. Então, os partos sempre são aqueles muito fáceis, muito tranquilos, que vão nascer de qualquer forma, bem tranquilinho. Os partos médios, ou porque doeu um pouquinho mais, ou porque demorou um pouquinho mais, mas também é um processo muito natural. E tem ali uma parte que são partos mais difíceis, que você precisa muitas vezes de alguma ajuda, ou porque precisou induzir, ou porque as contrações não ficaram tão boas e você precisa corrigir, ou a dor realmente para algumas mulheres é muito importante, precisa de anestesia, certo? Ou porque o bebê está com dificuldade para nascer e precisa de alguma ajuda. Então, já não deixa de ser um parto não natural. Não confundam com humanização da assistência. A humanização da assistência deve acontecer sempre. Parto humanizado, sempre. Mesmo que seja uma cesárea. Você não pode roubar esse momento tão importante para a mulher, para a família, para o bebê, que é o nascimento. Então sempre ele vai ser de forma humanizada. Por isso que a gente chama de parto adequado, que ele é humanizado e ele é o quê? Adequado quando pode ser natural e com assistência quando precisa e cesárea quando for necessário. Muito bem. No parto natural, você não precisa fazer nada, nada mesmo, porque o processo acontece. O bebê que faz o parto, não, o bebê também não faz. O bebê está ali de boa, né? E apenas, opa, tô sendo avisado aqui que eu vou nascer. Mas o processo acontece pelo corpo da mulher. O útero começa a contrair e ele contraindo de uma forma adequada, ele vai promovendo uma dilatação muito tranquila, um colo que responde muito bem a essas contrações, que dilata muito bem, uma bacia bem adequada, um bebê no tamanho adequado, esse bebê vai descendo na bacia, a dilatação vai acontecendo e chega uma hora que nasce. Precisa do quê? Só de apoio ali, o bebê nasceu, pegar o bebê, secar o bebê, porque ele nasce molhadinho e ele perde muita temperatura, porque aqui para fora tá frio, né? Lá dentro tava 36 graus. Então é uma assistência que basicamente depois naquele momento ali de ligar o cordão, espera parar de bater o cordão, depois a placentinha vai dequitar, a gente olha, vê se saiu tudo bonitinho, vê se o sangramento é adequado, mas é um parto delicioso, que você realmente não precisa ter nenhuma atuação, você está ali como profissional, como equipe, apenas na vigilância deste processo. Ele vai acontecer, quem faz o parto é a mulher, ela deixando o processo, sentindo o processo natural acontecendo, ela vai naturalmente respondendo. A gente fala da partolândia, né? Ela se conecta com o seu corpo, se conecta com esse momento da natureza e ela vai sentindo a posição melhor para ela ficar, o que ela vai fazer durante o trabalho de parto, se ela vai ficar com vontade de andar, se ela vai para o chuveiro. É importante durante o trabalho de parto se alimentar, tomar líquido, não é para ficar de jejum, né? E o processo vai acontecendo. Isso é um parto natural. Muito bem. A gente quer que seja seguro, mas ele pode ser muito bem natural e seguro, claro, porque está tudo normal. É uma gestante de tempo certo, é uma gestante que o bebê está saudável, não teve nenhuma patologia. Agora, quando tem alguma outra intercorrência, a gente precisa atuar. Então, muitas vezes o parto é natural, mas é um bebê que estava com pouco líquido, um bebê que está um pouquinho menor, teve uma certa restrição de crescimento, ou a mãe teve hipertensão, ou teve um diabetes. Então, a gente vai monitorar esse trabalho de parto, vai ter o desconforto de ligar aqueles aparelhinhos lá para monitorar, né? E a gente vai ter que
atrapalhar um pouquinho mais essa gestante, escutar mais vezes o coração. Então é chato que ela está numa posição gostosa, você vai ali, vai tuque escutar. Mas para ela também é gostoso porque ela está vendo que o bebê está bem e que o trabalho de parto dela está evoluindo de forma normal. E nasceu, precisa fazer corte? Hoje em dia, gente, cada vez menos, cada vez menos. As evidências científicas falam no máximo em 10%, porque há uma distensão natural. Os 9 meses não foi só para o bebê crescer, foi para o seu corpo se preparar para o parto. Então, hoje em dia, a gente não faz epísio. Se precisar muitas vezes um corte pequenininho ali na pele, quando a pele é muito resistente e está atrapalhando o nascimento, que chama perineotomia, mas isso cada vez menos. E se teve alguma laceração, vai suturar. E o cuidado no pós-parto? Água e sabonete, quando faz cocôzinho. Se fizer só xixi, joga uma aguinha, separa uma toalhinha ali, seca, né? E isso você vai cicatrizar e cicatriza muito bem. Mas, meninas, não deu certo, precisei fazer uma cesárea. O que vai acontecer? Vai ganhar uma cicatriz, né? E qual o cuidado com essa cicatriz? Vai depender muito do seu corpo, como está essa cicatriz. Se ela está sequinha, se ela está bonitinha, água e sabonete, vai bem. Se você tem uma cicatrização boa, não vai precisar de nada. Mas se você já teve alguma cicatriz, promover algum queloide, uma cicatriz hipertrófica, tem pomadinhas, tem medicamentos, tem questões aí que dá para usar local, né, medicamento local, para melhorar essa cicatriz. A escolha do fio de sutura, né? Mas em geral, se a sua cicatrização for boa, ela corre bem, como qualquer outra cicatriz no corpo. Então, meninas, vamos caminhar para o parto tranquilas, sempre buscando o mais natural possível e esperando ver como a natureza e o seu corpo vai responder nesse processo. Bom parto para vocês!